Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos em mais um vídeo aqui no nosso canal, um vídeo onde eu respondo dúvidas que vocês deixam aqui nos comentários. Então, Felipe, solta a vinheta pra gente ir para a dúvida de hoje. Muito bem, a dúvida é do Danilo e ele pergunta o seguinte: meu pai é cidadão italiano por tempo de residência. Consigo virar cidadão também? Ou pelo menos consigo algum documento para poder residir legalmente na Itália? Danilo, antes de mais nada, não, você não consegue a obtenção da cidadania italiana do seu pai porque ele não fez um processo de cidadania italiana por descendência ou por iure sanguinis, ele fez um processo de naturalização. Qual é a grande diferença entre ser naturalizado italiano e ter nascido italiano, ou seja, reconhecer a cidadania italiana? Que no caso do reconhecimento, nós nascemos italianos. Então não é que a gente, embora não importa o momento da nossa vida que a gente faz esse reconhecimento, ele é um reconhecimento de algo que foi nos transmitido quando nós nascemos. Então o que isso significa? Que quando a gente obtém o nosso reconhecimento, quando a gente vem para a Itália fazer o nosso processo de reconhecimento, a gente pode anexar as certidões dos nossos filhos, porque ainda que elas sejam, que os nossos filhos tenham nascido antes do nosso reconhecimento, eles nasceram depois da transmissão da cidadania pra gente, que foi quando a gente nasceu. Então esse é o exemplo de uma cidadania feita por iure sanguinis, por descendência ou etc. Quando a gente fala de naturalização, então quando você me escreve, meu pai é cidadão por tempo de residência, e para todo mundo que está ouvindo essa dúvida e não entendeu muito bem como funciona, é o seguinte: qualquer cidadão estrangeiro que resida legalmente aqui na Itália por 10 anos, por mais de 10 anos, ou pelo menos 10 anos, ele passa a ter o direito a solicitar a naturalização italiana por residência, que ela funciona exatamente nos mesmos moldes daquela naturalização por matrimônio que eu já expliquei aqui no canal. Nós temos até inclusive uma trilogia aqui no canal e que se complementa com um artigo lá no nosso blog em minhasaga.org. Quando é feito um processo de naturalização, o que significa na prática? Que aquele cidadão estrangeiro adquire a nacionalidade italiana a partir de uma data específica da vida dele. Então, nesse caso, o seu pai mora aqui na Itália, depois de 10 anos ele solicitou a naturalização e ele passou a ser italiano a partir de uma data. Você já era nascido antes dessa data, então você não recebe a cidadania. Não é ele recebeu a cidadania, ele teve que fazer um pedido para o governo italiano. O governo italiano decidiu dar a ele a nacionalidade italiana. Que fique muito claro, existe uma única condição onde filhos de pais naturalizados podem adquirir a cidadania automaticamente. A condição é que esses filhos sejam menores e vivam com os pais aqui na Itália. É a única condição que é dada aos cidadãos estrangeiros que se naturalizam italiano e querem também estender isso aos seus filhos. Agora, você precisa da cidadania italiana para poder morar aqui estavelmente? Não. O fato do seu pai agora ser um cidadão italiano morando na Itália dá a ele o direito a dar a você um visto de família. Qual que é a minha recomendação? Que o seu pai vá até a questura onde ele reside, onde ele vive, e lá ele pergunte exatamente assim: olha, sou cidadão italiano, eu obtive a minha cidadania por naturalização, eu tenho um filho que mora no Brasil, esse filho já é maior de idade, ele gostaria de morar aqui. Quais são os documentos que eu preciso trazer para vocês para que eu possa dar o benefício, um permesso de soggiorno ao meu filho? E a questura vai elencar ali os documentos. Quisera eu ter uma lista bonitinha e organizada de todos os documentos necessários para que seja concedido um permesso de soggiorno de um pai para um filho na Itália. Dificilmente você vai encontrar uma lista prontinha e bonitinha e organizada, porque cada questura, a questura de cada região da Itália tem os seus próprios procedimentos burocráticos, ainda que a legislação diga que um cidadão estrangeiro, um cidadão italiano que tem um filho estrangeiro ou um parente estrangeiro possa dar a este parente um permesso de soggiorno. Vou dar um exemplo aqui claro, tá? Existe a necessidade de comprovação financeira, de mantenimento financeiro. Então vai ter uma questura que vai te dizer: nós queremos saber se você tem um contrato de trabalho por tempo determinado. Outra vai dizer: não, a gente quer que você comprove isso através de uma declaração simples. Eu declaro que tenho condições financeiras para manter o meu filho. Por isso que a recomendação de ir pessoalmente numa questura e perguntar lá para a pessoa que vai efetivamente cuidar desse processo é a forma mais fácil, rápida e organizada, porque afinal de contas a gente vai na fonte, tá bom? Então, essa é a dúvida respondida do Danilo. Se você tem alguma dúvida relacionada a qualquer tema aqui do nosso canal, depois que você assistir o vídeo, deixe o seu comentário embaixo do vídeo,
que eu, Felipe, a Bruna, todo mundo aqui do time Saga tá sempre dando passando um pente fino. Você já me ouviu falar isso outras vezes. Eu passo pelo menos 1 hora todos os dias vindo aqui, verificando as perguntas que vocês deixam, respondendo as dúvidas que vocês deixam. Até porque, lembre-se, este canal do YouTube, ele é a minha plataforma de ensino lá do blog minhasaga.org. Então, os dois são as ferramentas que eu utilizo para ajudar a minha comunidade de forma gratuita, fora dos meus serviços, por exemplo, lá dentro da Jornada da Cidadania Italiana, que é onde é o meu trabalho, onde as pessoas me pagam para poder ajudá-las. Então, e outra coisa importante, calma, antes de desligar. Se você não está inscrito no canal, se inscreva agora, imediatamente, não custa nada. Ó, clique, rapidinho, ó, um botãozão aí, plaque. Escreveu? Beleza, então agora pode sim, e a gente se vê, pode desligar esse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Arrivederci! Hoje eu posso ver com esperança um recomeço, um novo futuro. Sou cidadão italiano, eu tenho muito orgulho disso. Essa é minha história.